Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando então essa sequência de fascículos de preparação para o vestibular 2016, o Enem 2016, e ao longo dessas semanas que já começaram, os fascículos já começaram a aparecer, nós estaremos focados em uma preparação bem direta, uma preparação bem concisa no que se refere aos principais assuntos voltados para o Enem. E nesse fascículo de número 4, a gente tem o fascículo de matemática, o nosso primeiro fascículo de matemática, tá? Vamos comentar aqui algumas questões, quero dar boas-vindas a todos vocês que têm acompanhado esses vídeos, esses fascículos, e vamos juntos nessa preparação que vai findar lá pelo mês de outubro, finalzinho de outubro. Então vamos resolver o nosso primeiro problema do fascículo, problema proposto de número 3. Tem uma tirinha que diz assim, ó: Psil, quanto é 7 mais 6? Aí alguém responde, 100 trilhões de milhões. Aí o rapaz diz assim, um pouco chateado, obrigado pela grande ajuda, ironicamente falando, Aí uma outra pessoa diz assim, é 1 seguido por 85 zeros. Aí ele diz, eu sabia, O numeral falado na tirinha, no final da tirinha, ele corresponde a... Então repare você que ele fala exatamente sobre um numeral e diz e descreve como sendo o 1 seguido de 85 zeros. É um número de 86 algarismos, um número muito grande, Então como é que você escreve esse numeral? Você escreve assim, você escreve o 1, aí 000, reticências, 000, de maneira que você vai ter 85 zeros. Na realidade, esse número, ele seria o 10 elevado a 85. Só que quando você vai para as alternativas, você não tem nenhuma alternativa 10 elevado a 85. Você tem a letra D, que tem 10 elevado a 84. Porém, esse 10 elevado a 85, ele pode ser manipulado, aritmeticamente, de forma a escrever 100 vezes 10 elevado a 83. Por quê? Porque 100 é 10 ao quadrado. E quando eu pego 10 ao quadrado e multiplico por 10 elevado a 83, eu obtenho 10 elevado a 85. Portanto, a alternativa correta para essa questão de número 3 é a letra E, 100 vezes 10 elevado a 83. Isso é exatamente 10 elevado a 85. Alternativa da questão 3, letra E. O mapa mostra um trecho de um bairro de Fortaleza, no qual estão destacados 3 cruzamentos de ruas pelos pontos A, B e C. Admitindo que os quarteirões sejam quadrados, o quarteirão que possui um ponto que equidista de A, B e C é limitado pela... Pois bem, observe o seguinte, na figura que você vê aí na tela, você tem os 3 pontos A, B e C, que são cruzamentos de ruas, e eu quero saber um ponto que vai ficar equidistante dos 3, ou seja, a mesma distância dos 3. Admitindo que esses quarteirões são quadrados, ok? Quando você ligar o A para o B para o C e o C até o A, como você viu aí a animação da tela, observe que ao ligar de A para B, você traçou diagonais dos 2 quadradinhos que limitam esses que estão entre esses 2 pontos, o A e o B. Ao ligar do B até o C, você teria, no caso, a diagonal de 3 quadrados, e depois a ligação do A para o C não seriam diagonais, tudo bem, ok? Mas então, ao traçar do A para o B e do B para o C, como são diagonais dos quadrados, dividiria o ângulo reto em 2 ângulos de 45, de tal maneira que o ângulo ABC é um ângulo reto. Portanto, o triângulo ABC ele vai ser um triângulo retângulo no vértice B. E aí, a gente precisa lembrar de uma propriedade importantíssima acerca do triângulo retângulo,
que o ponto que fica na metade da hipotenusa de um triângulo retângulo, ele é equidista dos 3 vértices do triângulo. Porque se ele está na metade da hipotenusa, ele já é equidista dos 2 vértices que são os pontos extremos da hipotenusa. E esse ponto ele também vai ter a mesma distância em relação ao vértice do ângulo reto. Porque esse ponto, pessoal, seria o circuncentro do triângulo ABC, ou seja, o centro da circunferência circunscrita. Portanto, como o ponto que fica na metade da hipotenusa é equidista de A, B e C, ele ficaria, ao observar a figura, ele ficaria dentro do quarteirão limitado pelas ruas Oswaldo Cruz, Visconde de Mauá, Marcos Macedo e Maria Tomásia. Esse quarteirãozinho aí que está destacado, ó. E esse ponto ficaria exatamente no interior desse quarteirão. E a alternativa que traz o nome dessas 4 ruas é a alternativa de letra D. Para finalizar, nós vamos resolver o problema proposto de número 17. O texto é o seguinte: observe os poliedros mostrados a seguir. Em relação aos tipos de poliedros, faces, arestas e vértices, a diferença entre eles é que, pois bem, a gente vai analisar os 2 poliedros, as 2 figuras, tá? Individualmente, cada um, né, claro, de maneira que a gente vai ver quem é convexo, quem é côncavo e também observar a quantidade de faces, a quantidade de arestas e a quantidade de vértices. Vamos começar pelo primeiro poliedro, que é o poliedro A. Observe que o poliedro A, ele tem ali, ó, ele tem uma diferença em relação ao poliedro B, porque ele está, digamos assim, incompleto em relação ao B. Ele tem ali uma parte de entrada, como se ele tivesse sido cortado. Isso caracteriza o poliedro como um poliedro côncavo, ou seja, um poliedro não convexo. Ele é um poliedro que tem uma determinada, uma parte para encaixar, tá ok? Vamos falar assim. Se você olhar, esse poliedro que é côncavo, o A, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem 8 faces. Essas faces que estão sendo destacadas aí agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem 8 faces no poliedro A. Quantidade de arestas, vamos contar agora as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas. E a quantidade de vértices, que é bem fácil de você contar, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São exatamente 6 em cima e 6 embaixo. Então, o poliedro A, você tem a conclusão de que ele é convexo, que ele é côncavo, que ele tem 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Agora, o poliedro B, ele é um poliedro convexo. Ele é um poliedro completo. Veja que não tem nenhuma parte aí que você tivesse alguma coisa para encaixar. Ele é um poliedro completo. Então, esse poliedro é convexo e o número de faces dele é facílimo. Observe, ó, a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Quantidade de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a quantidade de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, o poliedro B ele é convexo, tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E a alternativa que traz essas informações que eu acabei de dizer é a alternativa de letra A. Então, problema 17, alternativa de letra A. Chegamos ao final da resolução de 4 problemas desse fascículo. Quero agradecer a paciência e a atenção de vocês. A gente vai se encontrar no próximo fascículo. Continue estudando, continue acompanhando, que com certeza você vai conseguir chegar ao objetivo, que é a sua grande aprovação
em uma determinada faculdade, no curso que você deseja. Um abraço a todos e até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.